Oi pessoal, meu nome é Silvia do canal Silvia Ramos Atelier. Vou apresentar como faço esta lancheira térmica Slim. É confeccionado com tecido tricoline 100% algodão, estruturada com manta acrílica e quilting. Na parte interna, Etaflon, que mantém a temperatura por até 3 horas, e plástico cristal. Inscrevam no nosso canal, curtam e deixem seus comentários. Novidades na nossa página no Facebook. Obrigada! As medidas são, para o corpo, 18 por 56, uma vez no tecido, na manta, no Etaflon e no plástico cristal. Se a estampa tiver desenho de posição em pé, cortar 2 pedaços de 18 por 29 e emendar no meio, na parte de baixo do desenho. Para a tampa, 18 por 30, uma vez no tecido, e 18 por 15 na manta. Para as laterais, 2 vezes de 6 por 25 no tecido, na manta, no Etaflon e no plástico cristal. Vamos precisar de alça de algodão fabricado de 3 centímetros de largura, um pedaço de 27 centímetros e o outro de 20 centímetros. Velcro de 2,5 de largura, um pedaço de 5 centímetros. Mais ou menos 2,30 metros de viés fabricado de 3,5 de largura. Linha e a sua etiqueta. Bom, primeiro eu vou sobrepor os tecidos nas mantas e passar com ferro para colar. Esta parte da tampa do corpo, eu vou posicionar a manta na parte de baixo do desenho. Agora eu vou fixar o velcro, o lado fofinho, na tampa. Então, aqui eu tenho 30 centímetros de altura. Eu encontro o meio, 15 centímetros, e nesta parte de baixo do desenho, onde eu passei a manta acrílica, eu vou deixar da metade para cá, vou deixar 1 centímetro e vou centralizar o velcro aqui na largura. Então, vai ficar exatamente aqui. O lado áspero do velcro, eu vou fixar aqui no corpo. Vou deixar um espaço aqui de 9 centímetros e vou alinhar a parte de baixo do velcro, dentro desses 9 centímetros. Então, dependendo se for utilizado um velcro mais estreito, o importante aqui é o posicionamento da parte de baixo do velcro em 9 centímetros. Agora eu vou dobrar, prender aqui com zigue-zague. Vou prender com zigue-zague aqui também nas 2 pontas, aqui e aqui. E vou fazer um quilting reto. Bom, de que forma que eu vou fazer aqui o quilting reto? Então, aqui no corpo, eu tenho a minha metade, que aqui eu tenho a emenda da estampa, né? Então, eu vou reservar 6 centímetros centralizado aqui na altura, que é o espaço da lateral, justamente da lateral. A partir daí, eu vinquei com o marcador
duas linhas na diagonal, daqui para cá, no ângulo de 45 graus. Passo o vincador para marcar, é onde eu vou fazer o quilting. E depois do outro lado, 45 graus aqui, passo o marcador. E depois eu vou fazer com um espaço de 6 centímetros entre uma linha e a outra. A mesma coisa eu faço aqui nesta outra metade. Passo uma diagonal aqui, a outra aqui. Por que que eu estou deixando esses 6 centímetros reservado? Porque depois eu vou passar uma costura aqui junto com a manta, junto com o Etaflon e o plástico. Para fazer aqui o quilting, eu coloquei o calcador próprio para o quilting reto. E no lugar do velcro, eu contornei para não passar por cima do velcro, contornei e dei sequência. No caso aqui da tampa, eu vou marcar, eu vou fazer o quilt aqui, porque aqui é a parte de baixo, né? Então, para não correr o risco de passar com o quilt em cima do velcro, eu vou iniciar a linha diagonal nessa ponta aqui e marcar a linha do ângulo de 45 graus, aqui, dessa ponta de cima para cá. Talvez vai pegar só uma pontinha, mas tudo bem. Bom, aqui está a tampa quiltada. Eu tomei cuidado para posicionar as costuras de forma que não passasse pelo velcro. Pegou só a pontinha aqui. Agora eu vou fazer umas marcações para fazer o contorno desta tampa. Então, aqui está o velcro, né? O posicionamento da tampa é assim. Então, eu vou traçar uma linha aqui na parte de cima, vou medindo 2 centímetros, e daqui pra cá, 6 centímetros. E passo uma linha na diagonal. A mesma coisa na outra ponta. 2 centímetros, aqui, e daqui pra cá, 6 centímetros, e passo a linha na diagonal. A curvatura aqui dos dois cantos de baixo, eu vou marcar do canto para cá 6 centímetros e do canto para cima 6 centímetros. Essa curvatura aqui eu desenhei usando um CD.
tá? É só posicionar o começo e o final da curva nessa medida aqui de 6 centímetros e 6 centímetros. A mesma coisa do outro lado. Então, agora eu vou passar zigue-zague na parte de dentro dessa marcação. Vou passar zigue-zague nesse contorno e depois cortar este excesso aqui. Bom, agora eu vou fazer o acabamento com viés nestes 3 lados. Aqui não precisa, porque vai ter o acabamento com a alça de algodão. Então, eu vou começar a costura pelo lado de trás, com o viés aberto. Vou costurar bem na dobra do viés, deixando um espaço de 1 centímetro. Aí, depois de costurado este lado, vou dar uns piques nas curvas, dobrar e rebater a costura aqui na beiradinha. Feito o acabamento com o viés, vou fixar agora a alça de algodão. Este pedaço mede 27 centímetros. Vou posicionar dessa maneira aqui. E prender com uma costura bem na beiradinha. Bom, preso a alça, eu vou marcar com o vincador 1 centímetro. E no corpo, nessa parte aqui de trás, porque aqui onde está o velcro é a parte da frente, o corpo ele vai ser dobrado assim. Então, aqui na parte de trás, nesta parte, eu vou fixar a tampa. Então, aqui eu vou marcar com vincador 2 centímetros. E vou sobrepor as marcações que eu fiz uma na outra. Então, aqui e aqui, e centralizar na largura. Eu vou prender com uma costurinha bem aqui na beiradinha. E depois vou fazer o acabamento com esta alça, posicionando esta borda da alça bem na marca que eu fiz com o vincador, assim. Então, aqui tá a marca com o vincador, daqui pra cá 2 centímetros. Na parte da tampa,
a marca com 1 centímetro. Então, eu vou sobrepor esta marcação com esta. Vou passar a costura na beiradinha aqui. Agora, eu faço o acabamento com a alça, alinhando a borda da alça nesta mesma marcação. Então, eu tenho que deixar livre aqui 2 centímetros. 2 centímetros livre aqui e a tampa está embutida 1 centímetro por baixo aqui da alça. Vou prender a etiqueta aqui do lado esquerdo a 1 centímetro da alça pra cá. A tampa está fixada já, depois eu vou cortar o excesso da alça. Eu cortei 2 pedaços de viés com 60 centímetros e vou costurar nas 2 laterais. Eu vou iniciar a costura aqui, deixando uma margem de 1 centímetro no tecido. Sobra de 2 centímetros do viés em cada ponta, então eu vou costurando aqui espaço de 1 centímetro. Costurando bem na dobra do viés. Vou fazer isso dos 2 lados. Bom, agora eu vou juntar com o Etaflon e o plástico. Vou sobrepor deste lado aqui da manta, o Etaflon e o plástico. Vou alinhar direitinho, prender com presilhas e depois passar zigue-zague em toda a volta. Vou fazer também nas 2 laterais. Então, do lado da manta, eu coloco o Etaflon e o plástico. Prendo com presilhas e passo zigue-zague em toda a volta.
Bom, eu centralizei aqui a parte do corpo na placa aqui, que mede 60 centímetros, o corpo mede 56. Então, eu vou encontrar aqui o centro, que está aqui, e vou marcar duas linhas com distância de 6 centímetros. Então, do centro para cá, 3 centímetros, do centro para cá, mais 3 centímetros. Vou passar uma linha com caneta e depois vou passar uma costura. Então, eu tenho uma linha aqui e a outra linha aqui. Eu vou iniciar a costura deixando uma margem de 1 centímetro e trazendo o viés aqui para fora, para não costurar por cima dele, certo? Então, eu tenho que iniciar a costura com 1 centímetro, venho aqui e termino antes de 1 centímetro. Este 6 centímetros é o fundo da lancheira. Calcador para plástico e tamanho do ponto 5. Bom, agora eu vou fazer o acabamento na borda superior das duas laterais e também do corpo. Então, eu cortei 2 pedaços de 8 centímetros para as laterais e dobrei já ao meio, mas deixando a parte de baixo um pouquinho maior. Eu vou posicionar aqui na parte de cima aqui do desenho, deixando uma sobra nas duas pontas. Vou prender com a presilha e passar uma costura aqui na beiradinha, nesta beiradinha aqui, usando o ponto número 5, tá? Um ponto largo por conta do Etaflon e do plástico. Cortei 2 pedaços também de 20 centímetros para colocar aqui nesta borda e nesta borda. Então, a parte de trás um pouquinho maior. Tenho aqui uma sobra do viés que depois eu vou cortar. Também vamos costurar aqui na beiradinha, tamanho do ponto 5. Tá? Eu tenho que deixar esta parte de trás um pouquinho maior, para quando eu costurar aqui, essa costura ela tem que pegar o outro lado. Eu vou colocar uma entretela por baixo para o plástico poder deslizar, porque senão o plástico agarra aqui na mesa.
Bom, agora eu vou cortar as pontas do viés e juntar com a lateral. Vou cortar a ponta aqui desta alça também. Esta ponta aqui do viés não é para cortar, tá? Que eu vou fazer o acabamento na ponta quando juntar com a lateral. Bom, então agora primeiro eu vou posicionar aqui a parte de baixo da lateral, bem aqui no centro, nessa costura, entre essa costura aqui dos 6 centímetros. Eu vou costurar aqui, juntando essas duas partes. Assim, margem de costura 0,75 e eu deixo também uma margem de 0,75 no começo e no final. Então, eu vou costurar aqui, depois o outro lado, este outro lado eu vou costurar aqui, e depois eu vou fechar nas laterais. Tamanho do ponto, 5. Prontinho, fechado aqui a lateral. Agora, finalizar com ponto invisível o viés, o acabamento com o viés. Aqui na ponta, eu vou dobrar. Primeiro, eu abro aqui. Vou dobrar assim. E esta dobrinha aqui, vou colocar aqui por baixo da ponta. Bom, vou fechar com ponto invisível e já mostro para vocês.
Finalizei o acabamento do viés com ponto invisível e está finalizado a lancheira térmica Slim.